Boa tarde, gente. Obrigada pela participação de vocês, né? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto cultural, a nossa live, com o tema astronomia, ao infinito e além, e com a palavra do professor Armando Júnior. Estamos aqui novamente, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente vai continuar, né, a atividade que a gente tinha lá, há 15 dias atrás, mais ou menos, né? Começamos a falar do nosso sistema solar, falamos de alguns planetas, e aí hoje a gente vai dar continuidade para os assuntos. Mesma regrinha da última vez, em vez de esperar a live toda para vocês fazerem as perguntas, de tempo em tempo a gente dá uma parada. Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário pelo caminho, levanta a mão, aí a Pro me avisa aqui que tem uma pergunta, um comentário, e a gente para discutir sobre. Lembrando que é um assunto extremamente abrangente, eu não sou 100% conhecedor de tudo, né? Vai ter respostas que eu não sei, mas o que a gente puder contribuir, pode fazer suas perguntas, não existe nenhuma pergunta besta para esse assunto, né? E aí a gente discute, conversa e ri um pouquinho aí sobre todas essas experiências, tá bom? Vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha tela, vou fazer como tela inteira, eu acho que aí fica um pouquinho mais fácil. Bora aqui, então, tá dando para ver aqui? Estão me vendo? Estão vendo o slide? Beleza? Sim. Então, voltamos para cá. O último planeta que a gente falou foi do Marte, tá bom? Então, eu só dei uma voltada nele aqui, e a gente acabou falando tão rápido dele, que você já estava dando o nosso horário, e aí a gente até se enroscou um pouquinho. Então, retomando um pouquinho do planeta Marte, ele é o último dos planetas rochosos, ele tem essa coloração vermelha porque o chão dele é tipo pó de ferro, ele é um planeta enferrujado. Tanto que é por causa disso que se acredita que tenha água lá. Porque se esse dióxido de ferro que tem lá enferrujou, é porque em algum momento tinha água para ser feito disso, né? Até já acharam algumas águas e tal, mas são umas águas um pouco ácidas, não essa água tão potável como a gente tem aqui. O que eu falei para vocês é que lá no Marte tem bastante tempestades de areia, né? Então, esse é um problema para quando o ser humano for para lá. E ele tem esses elementos aqui, que é um vulcão de 27 quilômetros de altura, e temos também um Grand Canyon de 4.000 metros de extensão, com 700, 4.000 metros, não, 4.000 quilômetros de extensão, e 700 quilômetros de profundidade. É bem grande, bem fundo aí. O Marte tem duas luas, né? A gente tem uma só, ele tem duas. E o que é legal dessas luas é que é o seguinte, essa daqui, a Phobos, está mais perto do Marte. E viram que de um tempo para cá, ela está cada vez se aproximando mais do planeta, o que corre o risco dela cair no planeta. E essa outra aqui que está mais longe, a 23.000 quilômetros, ela, a cada vez, ela está se afastando mais, o que diz que ela pode se desligar do planeta. E aí ela pode ou vir em relação ao cinturão de asteroides, ou ela pode, de repente, ir para o nosso lado do planeta Terra, o que pode acontecer algumas situações, né? Então, por exemplo, o Marte está aqui. Se ela se soltar para cá, onde a gente tem um cinturão de asteroides, ela vira uma pedra do asteroide e está tranquilo. Se ela vir por nosso lado, corre-se o risco dela se chocar com a gente, e aí já era. Corre-se o risco dela passar direto e não afetar em nada. E a última opção, que seria mais legal, seria que o nosso planeta puxasse ela, e aí sim nós passaríamos a ter duas luas orbitando em volta do nosso planeta. Tá bom? Mas isso em alguns milhares de anos.
Vocês conseguem perceber aqui que lembra que eu falei para vocês que para ser planeta ele tem que dominar a sua órbita. Olha o que é dominar. O planetinha gira aqui, ó. E percebe que quase nada gira com ele, ó. Tá limpinho. Olha a diferença aqui no cinturão de asteroides, as pedrinhas todas juntas. O planeta não deixa ninguém ficar. O planeta limpa o seu caminho para ficar só ele rodando. Tá bom? Então, entre o Marte e o Júpiter, tem um cinturão de asteroides aqui gigantesco, com um montão de pedras. Certo? Aí aqui eu tenho alguns asteroides que são bem conhecidos. Esse aqui chama asteroide Ida. Ele é famoso porque ele tem um outro asteroide, uma outra pedrinha, que circula em volta dele, ou seja, ele tem a própria Lua. Ele tem uma lua particular. Então, ele é um asteroide que tem a sua própria lua. Deixa eu voltar para a tela de vocês aqui. Seleciona a minha imagem aqui para vocês poderem me ver um pouquinho, ou deixa eu me selecionar aqui, assim vocês conseguem me ver. Seguinte, no espaço, todo corpo emite uma certa gravidade. Então, se a gente pudesse sair, por exemplo, eu vou numa nave espacial para o espaço, e eu pudesse sair dessa nave, lógico que se eu fizesse isso, o vácuo de lá me esmagaria numa bolinha. Se eu pudesse sair, o meu corpo, o interno do meu corpo, o meu núcleo, passaria a emitir uma gravidade. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma caneta e soltasse em volta de mim, essa caneta começaria a circular o meu corpo e ela se tornaria a minha lua particular, ela ficaria em órbita de mim. Eu criaria uma força gravitacional a qual essa caneta criaria uma órbita. Então, todo corpo no espaço ele tem uma gravidade que ele pode ir à órbita. Então, aquele asteroide tem a sua própria luazinha aqui girando em volta dele, né? Então, é um asteroide aí bem diferente, bem legal. Tem um outro asteroide também, é esse aqui, ó, chamado Vesta. Esse asteroide ele é muito grandão e ele dá para ser visto no céu aí em alguns momentos, né? A gente consegue perceber ele passando pelo nosso céu. E o que é legal com ele é que assim, ó, vocês percebem que aqui em cima aqui, ó, parece umas rachaduras aqui, ó, uma parte mais raspada. Esse asteroide ele se chocou uma vez e pedacinhos deles caíram aqui na Terra. Então, tem alguns museus que tem alguns pedaços. Isso aconteceu lá na década de 60, mais ou menos. Então, esse é um asteroide bem grande e alguns pedacinhos dele já caiu aqui no planeta Terra. Um outro asteroide também é esse asteroide chamado Eros. Esse ele fica perto entre a Terra e o Marte. E existe uma probabilidade, lá, meus alunos de 8º ano, a probabilidade de 1 para 10, ou seja, existe uma chance de 10% de que esse asteroide ou se choque com a Terra ou se choque com o Marte nos próximos milhões de anos. Então, está preocupado aí para os próximos milhões de anos, existe uma chance dele se chocar com a gente. Tá bom? Professor, mas poxa, asteroides vai cair na Terra e tal. Na verdade, o tempo inteiro cai asteroides no planeta Terra, né? São aquelas luminosidades, o pessoal chama de chuva de meteoro, né? Ou estrela cadente, são esses fragmentinhos do espaço aí. E conforme rela na nossa atmosfera, o planeta Terra consegue absorver ela e chega aí a não atingir o solo, né? Na verdade, a própria força gravitacional nossa meio que protege a gente aí nessa situação. Então, terminada aí a parte dos asteroides, a gente vai falar agora dos 4 planetas gasosos, que são os grandões, né? Ou jovianos. É pouquíssimo usado a palavra jovianos, é mais conhecido como planetas gasosos. Então, o que eles têm de referência aí? Eles têm grande massa e diâmetro, ou seja, eles são muito grandes. Eles têm umas atmosferas muito espessas, ou seja, eles são muito fortes gravitacionais. Eles têm um montão de satélites ou luas, um montão mesmo.
e possui anéis. Todos os gasosos possuem anéis, não só o Saturno, mas o Júpiter tem anel, o Urano e o Netuno, todos eles têm anéis. O que acontece com o do Júpiter é que os elementos que estão no anel, que estão em volta do Júpiter, são os materiais de uma coloração um pouco mais escura. Então, fica quase difícil de se ver. Então, ele é imperceptível nesse sentido. Os do Saturno são materiais claros, ó. Então, conforme bate o Sol, a gente consegue ver gritantemente os anéis aí. E eles são normalmente feitos por elementos que é o hidrogênio, o hélio, o metano e a amônia. Né? Lembra que eu falei, ó, o hidrogênio e o hélio, lá, aqueles que se juntar, vira estrela. Então, vamos começar pelo Júpiter. O Júpiter é o maior do planeta, né, do sistema solar. Ele tem, aqui está escrito 67 luas. Quando eu tive aula sobre isso, quando eu fiz esse curso que me gerou esses slides, foi em 2016, eu acho, 2017. Na verdade, o Júpiter já tem hoje na casa dos 75 luas marcadas. Então, ele tem muita lua. Por que isso acontece? O Júpiter, ele é muito grande, ele é muito forte. Então, ele acaba absorvendo toda e qualquer pedra que passa perto dele. Então, tipo, tem um asteroide vagando, ele suga e esse asteroide começa a fazer o contorno. O que também pode acontecer é que duas luas que já estão lá, elas se chocam e quebram. Quando elas quebram, passam a ser outros 4 pedaços, por exemplo, de pedras girando em volta do Júpiter. Então, de 2 luas, passam a ser 4 luas. Isso aumenta o número de luas para o Júpiter. Tá bom? Os anéis dele são feitos de poeira, então tem os anéis. E ele é conhecido como Zeus. Né? O Júpiter faz o papel do Zeus aí, o deus dos deuses. Importante para a gente aqui, a duração de um ano, ou seja, o tempo que o Júpiter demora para dar a volta no Sol, é de mais ou menos quase 12 anos nossos. Então, ou seja, cada 12 anos nosso, só passou um ano em Júpiter. Então, lá o tempo passa diferente. Na verdade, o tempo é o mesmo, né? É o tempo que ele demora lá. Já o dia do Júpiter, dá uma ligada. Para ele dar uma volta em volta dele mesmo, e olha que ele é gigante, isso só demora 9 horas e 48 minutos. São 10 horas, basicamente, para ele poder dar um giro inteiro. Um dia no Júpiter demora só 10 horas. Isso é muito rápido para o tamanho dele. É como se ele fosse um peão gigante rodando. Né? E isso gera algumas consequências. Aqui no Júpiter, a gente tem esse círculo aqui. Eu já falei para vocês, né? Na parte de astronomia, muitas coisas, os caras têm umas criatividades absurdas. Vai fazer as estrelas e eles conseguem enxergar lá uma constelação do Sagitário, um homem metade cavalo, metade homem, com flecha. Então, os gregos, quando mapearam tudo, eles tinham uma imaginação certíssima. Mas para algumas outras coisas, por exemplo, essa grande mancha vermelha aqui do Júpiter, o nome dela é Grande Mancha Vermelha do Júpiter. Né? Esse é o nome dela, não tem criatividade nenhuma, simplesmente colocaram a explicação do que ela é. Tá vendo aqui, ó? Grandona. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ainda não? Tá todo mundo calado hoje, quietinhos? Então tá, vou voltar. Ó, essa grande mancha do Júpiter aqui, na verdade, ela não é exatamente uma mancha. Não falei para vocês que o Júpiter ele é muito grande e ele gira muito rápido. Então, isso faz com que a atmosfera do Júpiter seja uma atmosfera extremamente turbulenta. E lá tem ventos muito fortes por causa desse movimento. Isso aqui, na verdade, é um furacão. Essa é o olho do furacão. E o cara que descobriu isso foi um cara chamado Galileu Galilei, que a gente falou agora há pouco, né? Foi o cara que chegou na conclusão de que o Sol era o centro do sistema e que o planeta Terra girava em torno do Sol, né? Que as pessoas acreditavam que a gente, o planeta Terra, que era o centro e que tudo girava em torno da gente.
Só que naquela época, você não podia discordar desses teoremas, né? Então, ele foi ameaçado de morte. E aí, o que ele fez? Ele deu uma regada. Ele falou, não, tá certo, eu não tinha certeza, não era bem assim o que eu quis falar. E aí ele não confirmou a ideia dele, que estava certa, por sinal, mas para evitar ter outros problemas, porque senão iam matar ele como bruxo. Ele ia ser colocado fogo lá naquela época. Mas aí ele deu uma regada, deu uma amarelada e sobreviveu. Ele é bem importante para a parte da astronomia, porque basicamente foi ele que inventou os instrumentos, né, para observação. Ele olhou muito para o Sol, ele mapeou muitas coisas do Sol. Ele olhou tanto para o Sol que quando ele chegou no finalzinho da vida dele, ele já estava tão cego por ter queimado suas córneas de tanto olhar para o Sol. E esse furacão que ele viu aqui, ele descobriu ele em mais ou menos uns 400 e poucos anos atrás. E esse furacão ainda está ativo até hoje. Então, é um furacão que já está rodando lá há mais de 400 anos que a gente conheça. Uma outra coisa que impressiona é que é o seguinte, só o olho desse furacão aqui caberiam mais ou menos 3 planetas Terras aqui dentro. O olho desse furacão é mais ou menos do tamanho de 3 planetas Terras. O Júpiter, ele é um planeta muito grande. Você tem uma ideia? Ele é pelo menos 1.100 a 1.300 vezes maior do que o planeta Terra. Caberiam 1.300 planetas Terras dentro dele. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou essa aula da outra vez, eu falei sobre como que nasce uma estrela, como é que nasce um Sol. Na verdade, o Júpiter era para ter sido um Sol. Quando ele começou a juntar os elementos, na hora que estava quase chegando para ele fundir e virar uma estrela, faltou alguma coisinha lá. Um outro lugar onde eu li disse que faltou 1% de elemento químico para ele fundir. Então, o Júpiter, na verdade, é uma estrela fracassada. Ele começou o seu processo para virar estrela, mas faltou elementos para que ele fundisse aí, né? Então, a gente tem aí um gigantesco planeta. E assim a gente consegue sobreviver, porque se a gente tivesse 2 sols, isso seria um grande problema para a gente também, né? Para a questão de sobrevivência. Você imagina você estar de dia, olhando para o Sol, vivendo a nossa vida, na hora que o planeta gira para virar noite, o Júpiter está lá, acendendo o nosso planeta de novo, e aí vira dia o tempo todo, né? Então, isso é bem comum. A maioria dos sistemas solares tem 2 sols. O nosso é um sistema muito raro de um sol só. Eu falei que a vida no planeta Terra ela é muito rara por causa disso. É raro um sistema com um sol só. É raro um sistema com um sol só e nosso sol ser pequeno comparado a outras estrelas. É raro um planeta estar exatamente na posição mais quentinha do sistema solar e esse planeta ser rico em água e oxigênio, que é raro nos outros planetas. Então, tem uma série de raridades aí que faz a gente tão especial. Esses outros círculos aqui também são furacões, tá vendo? Então, esse aqui provavelmente deve ter mais ou menos um planeta Terra aqui de tamanho. Então, lá é muito turbulento. Então, por exemplo, não dá para pousar no Júpiter. O Júpiter, além dele ser de gás, não tem chão, né? Você não consegue descer um foguetinho lá e colocar um robozinho para andar lá, porque ele não tem chão, ele é todo feito de gás. Mas o que o Júpiter tem, e o Galilei também, ele reparou muito sobre as luas do Júpiter. E essas 4 luas aqui são bem famosas. Essa chama Calisto, essa chama Ganymede, a Europa e a Io. Essa daqui é uma das mais importantes das luas do Júpiter. Essa daqui, ó, que é a Io, ela é uma lua vulcânica. Ela tem uma centena de vulcão, todos em erupção, e ela é toda formada por vulcões ativos o tempo inteiro.
Já a Europa aqui, que eu falei que essa daqui que é importante, essa tem um estudo muito grande em cima dela, cara. Ela tem algumas características que intrigam o pessoal que estuda por elas. Primeiro porque os caras acreditam que assim, a gente não conseguiu chegar lá, como eu falei, tudo ainda é muito novo. Mas que essa coloração azulada dela pode ser um incrível oceano congelado. E que essas linhas avermelhadas aqui que ela tem, tipo essas estrias, é muito parecido com uma alga que sobrevive aqui, se eu não me engano, no Polo Sul, ou no Polo Norte, não sei, que consegue sobreviver a baixas temperaturas. Então, se eles conseguirem comprovar que isso aqui é um tipo de alga, vai ser a primeira descoberta de vida fora do planeta Terra. Então, existe uma chance porque elas têm essa mesma coloração de uma alga avermelhada que a gente tem aqui no nosso planeta e que sobrevive em temperaturas extremamente baixas. O Saturno, que é o planetinha aí mais padrão, né? Quando a gente pensa em planeta, a cara que vem é sempre o Saturno, ele é excepcionalmente bonito. Ele é o segundo maior, né? Depois só perde para o Júpiter. Ele tem mais ou menos umas 60 e poucas luas, já deve estar também beirando 68, pelo mesmo motivo. E ele tem mais de 1000 anéis dele girando. E ele era conhecido como o deus do tempo, o Cronos. O Galileu Galilei, quando conseguiu olhar para ele com o telescópio, chamou ele de planeta com orelhas. Ele conseguia ver essas abinhas, então parecia que era uma cabeça com as orelhonas grandes. Assim. E aí ele deu o nome de planeta com orelhas. Ó, o tempo de ano do Saturno é de mais ou menos 30 anos nossos. Então, o Saturno demora 30 anos para dar uma volta em volta do Sol. Então, é lógico que, conforme os planetas estão ficando mais afastados do Sol, esse giro que ele precisa fazer passa a ser maior. Então, por exemplo, o Mercúrio é o menor giro possível. É lógico que vai demorar mais tempo para ele poder fazer esse processo. E o Saturno também tem uma rotação, né, para descobrir o dia dele, bem rápida, ó, 10 horas e 12 minutos. Bem parecido com a do Júpiter. Essa daqui é uma foto de uma especulação de como é os anéis. Né? As pessoas acreditam que o anel é um negócio planinho, bonitinho, que daria para andar nos anéis. Não é, são vários fragmentos de rochas, minerais, tudo interligado e girando em volta do planeta, e aí forma esses mais de 1000 anéis aí que ele tem. Uma das luas bem famosas do Saturno, essa daqui, ó, Encelados. Ela fica no meio dos anéis, junto, e uma daquelas sondas que enviaram lá, a tal da sonda Cassini, descobriu que tinha água nessa lua. Então é uma lua bem grande e descobriu água. Como eu disse, não é essa água gostosinha que vem para nós da torneira, do filtro, água potável. Normalmente são umas águas um pouco mais ácidas, tipo água de bateria, de carro, né? Ou águas extremamente salgadas. Também já foi encontrado bastante água, bastante salgada. E provavelmente congelada, né? Já que são planetas e luas que estão longe aí do Sol, e aí já a temperatura mantém. Essa daqui é uma outra lua do Saturno, chamada Titã. Essa é extremamente importante para a gente. Ó, dá uma olhadinha aqui, que ela tem umas marcaçõezinhas e tal. Existe um estudo em cima dessa lua e que ela possivelmente seja a melhor opção de moradia futura dos atuais ou do pessoal que estiver vivo ainda no planeta Terra. Porque ela tem umas características do planeta Terra primitivo. Lembra lá que eu falei que quando começou a surgir os planetas, tinha um planeta perto da gente que se chocou, um pedaço virou planeta, outro pedaço virou lua, e aí modificou um pouco a estrutura do nosso planeta, o que foi muito bom. Essa lua tem as características desse primeiro planeta Terra antes de acontecer tudo isso. Então, pode ser que isso aqui sejam lagos, né, água mesmo, em estado congelado, e que haja mesmo espaço ou condição de vida daqui a alguns milhares de anos.
Então, quando o Sol aumentar de tamanho e essa Lua estiver numa posição de calor, né, numa situação, é uma possibilidade de lugar a se habitar, a se ter vida no futuro, né? Então, existe um estudo muito grande sobre essa Lua titãzinha aí. Essa é a tal da sonda Cassini, que foi ela que mapeou algumas coisas aí, inclusive daquela da Lua. O Urano, estamos chegando nos últimos planetinhas. O Urano, ele também tem uns anéis feitos de poeira. Ele tem mais ou menos umas 20, 30 luas em volta dele. E ele é conhecido como Deus Urano mesmo, né? O nome do planeta já levou aí o nome do Deus grego. O que é muito legal no Urano? Dá uma olhada aqui. Deixa eu voltar para mim aqui, para vocês me verem. Todos os planetas, então você tem o planetinha aqui, e aí o planetinha gira, né? Para a gente poder contar os anos, e ele gira em volta do Sol. O Urano é o contrário, ele gira assim, como se ele fosse um pneu de carro. E ele é virado totalmente. Ó, o giro dele, ó, todos os planetas, tá vendo aqui o risquinho? Todos os planetas são alinhados em pé. O Urano é ao contrário. E além disso, ele gira para trás. Então é como se fosse um pneu de carro andando de ré. O Urano demora 84 anos para dar uma volta em volta do Sol. Já a duração do dia dele demora mais ou menos 17 horas. Então o giro dele é mais ou menos de 18 horas nossas aqui. Só que está negativo aqui porque ele gira ao contrário, né? Então, tipo, se os planetas giram assim, ele deveria girar assim, mas ele gira para trás. Tá bom? E de diâmetro lá ele tem 51 mil quilômetros de diâmetro. Essa daqui é uma das luas do Urano, que também é a mais famosa delas. Ela possui algumas crateras e tal, e ela apresenta algumas falhas na costa. Vocês conseguem perceber essas estrias aqui, que aparecem nessa lua? Uma observação que foi feita nessa lua, perceberam que essa lua está expandindo, ela está aumentando de tamanho. E por aumentar de tamanho, está se criando essas estrias. Só que nenhum cientista consegue comprovar ou provar ou entender como é que essa Lua está aumentando de tamanho sozinha. Até hoje não se tem ainda uma explicação lógica sobre o porquê que essa Lua está aumentando de tamanho, ou se, sei lá, será que ela vai explodir, se ela aumentar mais, né? Então ainda não se sabe o porquê. Será que ela é uma estrela? Será que ela é uma estrela? Será que ela pode se queimar, combustão aí, de modo que ela vire alguma coisa, né? Aí pode explodir. E aí, uma coisa que a gente não comentou, mas é o seguinte. Pelo olho humano, né, a olho nu, a gente consegue ver todos os planetas até Saturno. O Urano foi um planeta que foi descoberto depois, com Galileu Galilei, quando ele inventou os aparelhos de poder observar. Então, quando inventou lá um telescópio, não chamava telescópio, uma luneta, conseguiu ver Urano. E foi só Urano. O Netuno é o mais legal por causa do seguinte: ele foi descoberto matematicamente antes de poder ser observado. Olha que louco isso. Quando eles conseguiram ver que tinha o Urano, eles começaram a mapear o Urano, descobrir os movimentos e tal. Eles perceberam que o Urano recebia uma influência, uma força gravitacional sobre ele que não era normal, que era estranho se ele fosse o último planeta do Sistema Solar. E aí eles fizeram cálculos matemáticos e chegaram à conclusão de que a única forma do Urano receber aquelas influências era se por um acaso existisse um planeta depois dele. E aí, matematicamente, comprovaria que se existia um planeta. Só depois de muitos anos é que inventaram aparelhagem suficiente para conseguir observar o Netuno. Então, quando viram o Netuno, só confirmaram que já tinha sido descoberto matematicamente. Então, ele foi descoberto primeiro pela lógica, para depois poder realmente ser observado e entendido um pouquinho mais. Então, ele é o último planeta do nosso Sistema Solar.
Ele é o mais frio do sistema solar. Ele tem uns anéis também com partículas bem pequenininhas. Ele é o Poseidon em relação à cultura grega. E ele tem mais ou menos hoje já umas 17 luas, mais ou menos entre 15 e 17 luas. Ele demora 165 anos para dar uma volta em volta do Sol. É muito tempo para dar uma voltinha só. Né? E o dia nele lá passa um pouquinho mais rápido, 16 horas. Ele gira mais rápido do que o Urano, por exemplo. E de diâmetro ele tem mais ou menos 50 mil quilômetros aí de diâmetro. Professor, posso falar um negócio? Oi, pode sim. Ela também tem aquela marca igualzinha de Marte. Qual? Uma marcas assim, sabe? Que você falou. Ah, umas manchas. É. Então, acreditam-se que essas manchas de outra coloração sejam água congelada. Quê? O planeta... deixa eu mostrar um negócio para vocês que eu acabei passando batido. Eles acreditam que essas manchas são água congelada, oceanos congelados. E como ele está lá muito frio, está tudo congelado, mas que um dia isso possa ser água de alguma maneira. Se você olhar aqui, olha o Urano como ele é meio azul, né? O Urano e o Netuno, o Netuno nem tanto, mas o Urano, ele é um planeta formado pelo gás chamado gás metano. Alguém sabe que gás é esse? Eu não sei não, professor. Alguém aí? Que gás é o gás metano? Os piadistas vão adivinhar primeiro. É o gás que nós usamos para cozinhar? Não. Para cozinhar, não. Se a gente cozinhasse com metano, provavelmente ninguém comeria. É o gás que vem quando a gente peida. Exatamente. Caramba, mano! Pum. Eu não acredito nisso. Então, o Você tá pum doido, né? azul, Nossa, velho. Sai fora! Quando você desenhar um bonequinho soltando pum, não é verde, é azul. Veja a Caramba! nossa cara de nojo de ter que cheirar pum alheios, né? Mas o pum é azul. Né? Parabéns, Pedro. Parabéns. Se a gente conseguisse... Quem que Pensei que colocou? o pum era marrom. Foi o menino do segundo que comentou, né? Perdi o nome dele. O Jorge que falou que era o gás de pum, né? Depois a Alessandra Souto colocou aqui também. Então o pum é azul, ó que legal. Se a gente não tem sangue azul, pelo menos pum azul a gente tem. A pessoa tem que concentrar um montão de pum para ver a coloração dele. Ai, né? Já o Urano é um azul diferente, são outros tipos de gás, tem metano também, mas não é tão gritante. O que deve ser muito fedorento. Você imagina chegar nesse planeta aí, ele é todo feito de pum. Complicado. O Netuno tem essa lua chamada Tritão. Ela foi a primeira lua descoberta dele. E ela é formada por rocha e gelo. E essa lua, ela gira ao contrário. Então, as luas giram em torno dos planetinhas bonitinhas, ela gira para o outro lado, ela é do contra. Então, lembrando que algumas dessas luas, por exemplo, a do Júpiter, aquela lua Europa, aquela lua... Nós estamos falando de luas do tamanho ou maior que o planeta Terra. Né? Esses planetas são tão grandes que as suas luas acabam quase que se comparando à nossa. Terminada essa parte dos planetas, a gente, pelo menos na minha época de escola, alguém quer comentar alguma coisa sobre os planetas? Quer fazer alguma pergunta? Eu vi que tem algumas coisas no chat aqui. A Silvia colocou lá, matemática de fato. Nós descobrimos as coisas antes de olhar. A gente mapeia tudo, né? Eu gosto dele, principalmente a área, né? Então, deixa eu ver, o Yuri colocou aqui, professor, sabe como nasce um sol e como morre? Então, Yuri, a gente falou na semana passada. Um sol nasce da morte do outro. O sol, quando ele vai passando os anos, ele tende a aumentar de tamanho até que ele explode, né? Tem outras formas, mas o mais claro seria isso.
E essas partículas da explosão de tudo que sobrou dos planetas em volta se juntam em algumas regiões, normalmente chamado como nebulosa. É uma das coisas mais bonitas que se tem na parte de astronomia, são as nebulosas. É a Depois, se vocês tiverem um Vingadora tempo, digita Nebulosa. nebulosa no Google, você vai ver as imagens que são lindas. Isso, por isso da nebulosa lá da personagem dos quadrinhos. Mas as nebulosas, elas têm uns formatos lindos. São imagens que você fala, cara, é impossível que isso exista. É como se fosse uma nuvem colorida. E aí, conforme esses fragmentinhos se juntam, né, eles vão se misturando, 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 até que a energia é tão grande que ele explode, teoricamente, né, eles fundem, e aí se torna um novo Sol. É lógico que isso demora alguns milhares de anos para acontecer, mas é assim que funciona. Então, e aí ele vai crescer, crescer, morreu, explodiu, essa poeira se junta, vai, forma outro Sol. O nosso Sol já é o resultado de uma explosão de um outro Sol que morreu. O nosso Sol não é um Sol que já veio de muito tempo, o nosso Sol é um Sol jovem. Ele só tem 2 trilhões de anos só, está novinho aí, está na flor da idade. Vamos voltar lá. Então, depois dos nossos planetinhas, a gente tem uma coisa que chama planeta anão. Então, como eu disse na minha época de escola, o Plutão fazia parte dos 9 planetas. E aí eles começaram a analisar, e eles viram que o Plutão, ele tinha algumas coisas que aconteciam com o Plutão eram diferentes dos outros planetas. Então, a regra para ser planeta é ser arredondado, girar em torno do Sol e dominar a órbita. O que os planetas anões têm de diferente? Eles não dominam a órbita. Normalmente, eles giram junto com outros corpos. O Plutão, eles perceberam que era isso. Então, quando eles foram olhar para o Plutão, a gente tem esses daqui, ó. Plutão, Eris, Ceres, Haumea e Mechelek. Percebe que o Haumea é oval, ó. Não precisa ser redondinho. Olha o quanto oval ele é. O Plutão ainda tem nome baseado na mitologia grega. Os gregos mapearam até o Plutão. Quando eles começaram a olhar para o Plutão, e olha a diferença. Olha o Mercúrio, que é o menorzinho aqui. Olha o quanto o Mercúrio é maior do que o Plutão. O Plutão é muito pequenininho. E o Ceres aqui, ó, é bem menor mesmo. Bem menor. O que acontece? Quando eles analisaram o Plutão, eles perceberam que a órbita do Plutão, em alguns momentos, ela entrava num cinturão de asteroides e o Plutão, meio que ele era amigãozão. Então, ele entrava no meio do cinturão e andava junto com os asteroides. E para o planeta, se eu tenho a minha direção, ninguém pode andar comigo. Toda aquela região é minha e só eu vou ficar girando naquele pedaço. E o Plutão compartilhava de algumas situações. Inclusive, o Plutão entra um pouco até na própria órbita do Netuno. E aí a influência toda é do Netuno. O Netuno tinha uma influência muito grande no Plutão. Então, chamaram o Plutão de planeta anão. Não por causa do tamanho dele. Eu acho que inicialmente até foi essa a ideia. Mas era porque ele não dominava aquela situação. Quando eles separaram que isso acontecia com o Plutão, eles acharam outros corpos que também tinham essa mesma característica. E aí, tanto que os nomes agora já não tem mais a ver tanto com a mitologia grega, mas com a mitologia da região onde foi encontrado. Então, ó, esse aqui é o Eris. Ele é o maior dos planetas anões. Ele é considerado como a deusa da discórdia e foi descoberto em 2005. Foi quando começou a pensar. Então, a sua lua é chamada de Sônia, e pela mitologia lá, era a filha do Eris. A mesma coisa que acontece com o Marte. O Marte era o deus Ares, que é o deus da guerra, e a lua chama Phobos e Deimos, porque era o nome dos filhos do deus da guerra. Já o Plutão aqui, que era o nosso queridinho, ó, ele fica mais próximo do Sol do que o Netuno. E em algum momento, ó, durante 20 anos. Ó, o tempo que ele demora para dar a volta no Sol demora 249, 250 anos.
Mas por 20 anos aqui, ó, ele passa na frente do Netuno. Ó a órbita dele aqui, ó. Ele entra no meio do cinturão, ele atravessa a órbita do outro. Então, tipo assim, ele não seguia o padrão dos outros planetinhas. Então, por isso que foi essa separação aqui. Esse aqui do final é o tal do cinturão de Kuiper. Eu vou falar dele daqui a pouco. O Plutão tem 5 luas e ele é o Hades, o deus do inferno. Então, o Plutãozinho aqui é o que faz o papel do Hades. Quem já assistiu muito Hércules sabe do que eu estou falando. Essas são as luas do Plutão, ó. Caronte, que era o barqueiro dos mortos, né? O barqueiro do inferno, o cara que leva para o inferno. Tudo dentro, ó. A Hidra, que era um monstro com corpo de serpente, que ficava nas águas até lá. Nix, a deusa da escuridão. O Kerberos, aquele cachorro de múltiplas cabeças que guardava a entrada do Hades, né? O reino subterrâneo dos mortos. Cada lua tem a sua relação, ó. A Styx, que era o nome da deusa que governava o inferno, no rio submarino, o rio subterrâneo do Hades, a Styx, por onde as almas eram transportadas. Então, Professor, tudo aqui eu era considerado. Oi, que não estava tá descarregando, tá? tudo bem. Professor, uma perguntinha. Não era melhor o de ser chamado pro primeiro planeta que fica perto do Sol? É, né? O inferno tá. Porque lá é muito quente, deve ser. Na verdade, o Mercúrio nem é o mais quente. O Vênus tem mais cara de Hades, né? De inferno, do que. Porque você tem um planeta que é extremamente quente de manhã e de dia e chove ácido. Bom, mas na própria mitologia, que eu lembre, o inferno é quase tipo dividido em 3 partes. Tem a parte quente, tem uma parte que é tipo congelada, coisa assim, e tem o Campos Elíseos, que é uma Também parte para eles diferente. era o que ficava mais longe, né? Então, os deuses, a separação, então você tinha a ordem, como se fosse a colocação, aquele que ficava mais afastado, que era o que ficava no fim das coisas todas, era para ser o Hades aí, como sendo o final da coisa. Então, a gente tem aqui as luazinhas, né? Sempre a lua vai ter uma relação com a mitologia grega do planeta em si. Aí aqui a gente já tem o Makemake, que é um outro planeta que foi já da ilha de Pástora, ó. Então já é uma outra cultura mitológica, que já não tem a ver diretamente com os gregos. Né? Então nós estamos falando aqui como se ele representasse o deus da fertilidade. Esse aqui é a tal da Ilha de Páscoa. Você percebe que todos eles foram em 2005, porque foi em 2005 que eles disseram que o Plutão passaria a ser planeta não. E aí acharam esses outros parecidos. E o Hamuea é a deusa da fertilidade, descoberta em 2008. E esse aqui já é de origem havaiana, tá bom? Então é da mitologia havaiana. Olha lá. Ele chama Hamuea, que é a deusa da fertilidade, e as luas chamam, eu não vou conseguir acertar isso nunca, Raiaka e Namaka, espírito da dança e espírito das águas, que eram as filhas, né, da Hamuea. E o Ceres, que é o menorzinho deles, dá uma ligada de quantos buracos tem o Ceres. Ele parece um pouco a Lua, Por quê? Porque ele está exatamente dentro do cinturão de asteroides, bem perto da gente. Esse planeta aqui está entre o Marte e o Júpiter, bem pertinho nosso. Né? Então, a gente consegue aqui. Ele é o menor dos planetas anões. Ele está no cinturão de asteroides e ele representa a deusa da colheita e do amor maternal. Esse foi descoberto em 2001. Caraca. Falamos dos planetas, de um modo geral. Tirando planetas, a gente tem outros corpos, outros objetos no nosso sistema solar. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho deles aí, separado. Um deles são os asteroides, ou meteoroides. Alguém sabe a diferença deles?
Qual a diferença de um asteroide para um meteoroide? Nenhuma. É só o modo de falar. É a mesma coisa. São as pedras que vagam pelo espaço, né? Então, são objetos de tamanho variável, irregular. Então, aqui não precisa ser redondo, não precisa ser nada. São todo e qualquer fragmento que paira aí no nosso sistema solar. E, normalmente, eles se agrupam. Como eu falei, a gente tem, por exemplo, um cinturão de asteroides. Então, esses asteroides estão lá, todos eles, mais ou menos pertinho. Aí, de vez em quando, um escapa de lá e se choca com a gente. Aí, agora é o seguinte. O que é um meteoro? Deixa eu vir para cá, porque agora eu quero ver as respostas que vocês farão. E aí, o que é um meteoro? Alguém sabe o que é um meteoro? Tem que ser aquele da paixão? Meteoros são os asteroides ou os meteoroides que caem, que tudo caindo começa a pegar fogo por causa da velocidade. Muito bem. Olha lá, estrela cadente, o Ron colocou. Professor, já viu estrela cadente já? Tá? Então eu vou estragar a sua vida daqui a pouquinho. Caraca, professor. E eu não deslizei nada ainda. Meteoro, se a gente fechar o olho, a primeira imagem que vem é uma pedra gigantesca pegando fogo e caindo no planeta Terra. Não é? Essa é a ideia que a gente tem aqui, a imagem que a gente tem é essa. E foi isso que aconteceu na época dos dinossauros. Por exemplo, ontem choveu, o que aconteceu na época dos dinossauros. E se eu falar para você que não é verdade? Não dos dinossauros, o meteoro. Por exemplo, ontem choveu. Quem é que nos dá a informação que vai chover ou não vai chover? Os Como é o nome do cientistas. profissional? Cientistas. Não, ele é um Não? cientista, claro, mas como chama o profissional que dá a previsão do tempo para a gente? Astrônomos? Astrônomos não, astrônomos estudam os astros. Quando você abre lá o jornal e fala, agora vamos ver o clima de amanhã, vai ter sol. Isso, o Matheus colocou aqui, ó, meteorologista, ó, meteorologista. Mas se o meteorologista não é só para falar de meteoro, ele só tinha que saber quando cai ou não cai pedra. O meteorologista fala sobre o quê? Se vai chover, se vai dar sol, se vai ter vento. Meteoro não é a pedra grande que pega fogo. Meteoro é qualquer fenômeno que acontece na nossa atmosfera, na parte de dentro. A chuva é um meteoro, o vento é um meteoro, o relâmpago é um meteoro, um raio, um arco-íris é um meteoro. Tudo que acontece na nossa atmosfera de maneira natural é um meteoro, é um evento que acontece. O asteroide Até o fim do mundo? entrando, o asteroide, quando ele cai na Terra, que ele entra, que forma essa bola de Ele fogo, começa a diminuir. como falou que é a estrela cadente, a atmosfera vai... Ele é um meteoro não porque é a pedra caindo aqui, mas é porque ele gera um fenômeno entrando na nossa atmosfera. Então, qualquer fenômeno na atmosfera é um meteoro. Então, o que a gente tem é que a gente tem as pedrinhas lá fora no espaço que chama meteoroide, ou asteroide. Quando ela entra na nossa atmosfera, ela é o meteoro, porque ela fez a fusão e está criando um fenômeno atmosférico. Quando ela cai no chão, ela é só um meteorito, que é a pedra voltada. Então, ela sai de meteoroide para meteoro e vira meteorito. Eu sei por quê, professor. Né? Aí, vamos lá. O tal da estrela cadente, como disseram, né? Então, assim, ó, essa explosão que ela cria chama bólido. No espaço, ele pode percorrer e ele, às vezes, cria uma linha pelo caminho que esse asteroide, que é chamado de estria.
Para nós, a gente vê como esse bólido, aquela explosão, onde a nossa atmosfera está tentando sumir com aquele asteroide, né? E aí, quando ele cai na Terra, ele só é um meteorito. Porém, pensa aqui comigo um pouquinho. Não existe a ideia de estrela cadente, certo? Porque a estrela não cai, a estrela ela morre. Né? As coisas giram em volta da estrela, não tem para onde ela cair. Agora, essas pedrinhas, quando entram, qualquer fragmento que entram, elas geram essa coisa e a nossa atmosfera cria essa situação. E o que também pode acontecer? Por exemplo, os astronautas, existem, por exemplo, a ISS, que é uma estação espacial que fica em órbita do planeta Terra. De tempo em tempo, os astronautas vão para lá para fazer suas pesquisas e ficam lá por volta de uns 3 meses, mais ou menos. E aí eles voltam para outros astronautas e fazem esse revezamento. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, o astronauta 3 meses lá, aonde fica o banheiro da nave? Será que tem um buraco para cair para fora? O que será que eles fazem com os xixis e os cocôs lá da nave? Você fala, professor, ele joga para fora e deixa ir embora no espaço. O problema de ir no espaço é que tudo gira. Você já pensou? Você jogou a merdinha para fora, você passou com a nave, daqui a pouco a nave vem, se pega no seu limpador. Nave não tem limpador de para-brisa. Eles não podem jogar lixo lá, porque volta, o espaço é feito de volta. Como é que eles fazem para se livrar dessas coisas? Também não vai trazer de volta para a Terra, já tem merda pra caramba aqui, os caras não vai trazer. Eles botam fogo no negócio. Imagina, se você falar em fogo no espaço, é explosão total. É sério? Não pode ter fogo de jeito nenhum. Então o que eles fazem? Quebram um negócio? O que eles fazem? Eles não podem jogar para fora, porque senão aquilo pode voltar para eles. Não vai trazer para o planeta Terra, porque, velho, qual é a necessidade de você trazer de volta isso? Já sei. Faz um míssil e coloca dentro. Eles, quando estão entrando na atmosfera, eles jogam na atmosfera, porque a nossa atmosfera vai fazer o que ela faz com os asteroides. Ela vai criar esse bólido e vai consumir todo aquele material e isso simplesmente desaparece, esfarela. Ou seja, talvez você já olhou para o céu e falou, uma estrela cadente, vou fazer o pedido. E era só cocô de astronauta. Eu não acredito. Eu não acredito. Não pode ser possível. Vai ver que é por isso que não realizou o desejo, né, mano? Às vezes eu tava crente que, caraca, chegou a minha vez e era só cocô de astronauta. Que droga, né? Que vocês jogam lixo aqui na atmosfera? Eles jogam na atmosfera, a nossa atmosfera faz papel. E a atmosfera consome tanto isso que não chega. Pode ser que caia um pedaço de pedra, mas, por exemplo, as que esfarelam, não dá para você falar assim, olhou para cima e, caiu um pozinho aqui. Ih, acho que um asteroide esfarelou. Não funciona assim, né? Ela simplesmente desintegra mesmo e não chega a ter nenhuma, não afeta nada para a nossa vida aqui terrestre. E aí esses impactos podem causar, é lógico que essas duas fotos são fictícias, né? Sempre a gente tem aí um filme de ficção científica imaginando de um asteroide que vai cair. Eu, particularmente, né, entendo a ideia do asteroide que matou os dinossauros, mas não foi o asteroide que matou, acabou com os dinossauros, né? Foi os vulcões. Não. Quando o asteroide atingiu a Terra naquela época, só matou os dinossauros que viviam naquele lugar próximo. Se eu não me engano, os estudos dizem que esse asteroide caiu aqui no México, se eu não me engano, na América Central. Então, por exemplo, todos os dinossauros que viviam aqui no Brasil, Estados Unidos, o da América, beleza, morreu por causa do meteoro. Só que o impacto do meteoro mexe com o clima.
e aí ele jogou na própria atmosfera alguns gases que impediam o Sol de aquecer. E aí começou a congelar o planeta. Quem já assistiu à Era do Gelo, foi mais ou menos aquilo que aconteceu. Conforme o planeta congelou, todos os outros dinossauros acabaram morrendo de frio e fome por causa disso. E aí vem a Era do Então lá no Gelo. Polo Sul deve ter um monte de dinossauro congelado? Depois, não só congelado, mas a gente já achou vários fósseis, né? Agora com toda a transformação do planeta, né? Tal, mas até hoje a gente acha vestígios de dinossauros aí de milhares de anos atrás. E aí vai a evolução, né? Que aí vem a parte da Era do Gelo, depois vem os mamíferos, e aí a vida começa a se formar mais ou menos como a gente tem a imaginação. Ó, esse aqui é o maior meteorito que a gente tem. Ou seja, essa pedra aqui é um asteroide que caiu. Só que, galera, essa pedra, ó, ela foi descoberta em 1900, blá, 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 tá lá na África, ela pesa 60 toneladas e ela tem 2,70 m por 2,4 m. É mais ou menos como um SUV, velho. É do tamanho de um carro grande. Uma Tucson. Você imagina que para ela ter chego no chão desse tamanho, esse asteroide era gigantesco quando entrou na nossa atmosfera. É lógico que ele não caiu aqui e já formou essa escadinha, né? Isso é tudo estrutura para poder receber. Caiu no oceano. Né? Já caiu, abriu esse buraco e ficou bonitinho na escada. Não, não funciona assim, né? Foi feito aqui para poder ter um turismo, para o pessoal ir lá visitar e tal. Então, esse asteroide é um que dá para serviço, fica na Nâmbia, na África. Tá bom? É o maior que a gente tem. Outros menores a gente tem nos museus, né? Tem vários museus com pedrinhas. Aqui no Sabina, eles tinham lá alguns meteoritos lá de exposição até um tempo atrás. Não sei se o Sabina ainda está aberto. E para a gente poder pensar e encerrar, então, depois que tem os planetas, todo mundo, o Plutão, para fechar o nosso sistema solar, tem um outro cinturão de asteroides maior, que é o tal do cinturão de Kuiper. É outro cinturãozão grandão de pedras que nos protege aqui, que nos rodeia. E esse cinturão, ele está meio que dentro dessa nuvem de Oort. Então, a gente imagina aqui que aqui seja a localização do Sol, né? Então, tá todos os planetas aqui, mas ela não é retinha, assim como se fosse um disco de vinil. Ela tem a sua grau de tridimensionalidade, tá vendo? Então, ó, a nuvem de Oort é como se fosse essa bolha na qual vive o nosso sistema solar. Olha o que eu falei para vocês. Aqui seria o centro, o nosso solzinho, bonitinho. A estrela mais perto da gente é essa daqui, ó, Centauri. Ela fica a 4 anos-luz da gente. Ou seja, se a gente pudesse viajar na velocidade da luz, a gente ainda demoraria 4 anos para chegar lá. Ou aquela ideia, quando a gente vê o brilho dessa estrela, na verdade a gente está vendo o brilho de 4 anos atrás dela, não é o brilho de hoje. Né? Então, naquela ideia da gente poder olhar para o passado quando a gente olha para uma estrela, certo? E aí aqui tem algumas informações. O nosso sistema solar aí de ponta a ponta, mais ou menos, né? Tem mais ou menos essa distância aqui, ó, de 100.000 UAs, que é unidade astronômica, que seria mais ou menos aqui, ó, 100 milhões, eu teria que acrescentar mais 1, 2, 3, 4, 5 zero, dá quase, mais ou menos, uns 2 trilhões de quilômetros, um pouco mais, acho que era 2 quadrilhões de quilômetros para a gente poder sair do nosso sistema solar de ponta a ponta. Lembra que eu falei para vocês que os caras mandaram algumas sondas, essas aparelhagens, para ficar mandando informação, inclusive informações nossas, né? Informação do nosso DNA, de música, som de animais. Essa sonda, isso foi mandado mais ou menos na década de 60, e acho que há uns 3 anos atrás, viram que ela conseguiu romper a barreira aqui da nuvem de Oort. Então, depois de quase 50 anos, foi que ela realmente saiu do nosso sistema solar. Então, demorou 50 anos para uma sonda
atravessar todo o nosso sistema solar, ou pelo menos até o cinturão de Kuiper. Ainda não se tinha certeza dela ter saído por inteiro lá. Além dessas situações, asteroides e tal, a gente tem os cometas, certo? Cometa também é bem legal. Os cometas, ele tem uma coma, que é essa cabeça que pega fogo, que é o núcleozinho dela, e ele tem duas caudas, uma cauda de poeira e uma cauda de gás. Eles também fazem um giro em volta do Sol. E dependendo de quanto perto do Sol ele está, essas caudas podem ficar uma mais próxima da outra ou mais longe da outra. Normalmente, o planeta Terra passa por dentro dessas caudas de alguns cometas, e é isso que gera aquelas chuvas de meteoro que a gente ouve falar. Os cometas, eles têm 3 tipos. Os que são chamados de cometas de longa duração, ou seja, que demoram muito tempo para passar por aqui, pela gente. Os que demoram pouco tempo e os intermediários. Esse aqui é o cometa Halley, que é um dos mais famosos aí, cometa Halley, né? Ele tem um tal do período intermediário. Ele demora 76 anos para fazer a sua órbita, ou seja, a última vez que ele passou aqui na Terra foi em 1986. Então, eu tinha 1 ano de idade. Ou seja, a próxima vez que ele passar para eu tentar ver ele, eu vou ter 77 anos de idade. Pode ser que tenha tempo, talvez. Vocês têm mais chance de ver ele do que eu. Alguns não verão, mas é a vida. Outro cometa também esse aqui chama Hale-Bopp e o Bohr. O Hale-Bopp, ele tem duração, a órbita dele é de período longo. Ele demora 3.500 anos para passar. Então, ele passou a última vez agora, em 1997. Então, vocês não viram e também não vão ver, porque daqui 3.500 anos, vocês não estarão aqui para isso, né? Eu lembro quando comentaram da passagem dele e tal, mas vou falar que eu vi dificilmente. Mas também não vejo mais, esse aqui já foi. Agora, o Bohr é mais fácil, porque tem um período curto. Ele passa a cada 7 anos. A última passagem foi em 2015, então o ano que vem teremos esse cometa passando perto da gente, a gente vai poder observá-lo aí mais vezes. Certo? E para a gente fechar, existem outros corpos no nosso sistema solar, que é o tal dos centauros. Esses centauros, eles observaram, é como se ele fosse uma mistura de cometa com asteroide. E aí, para usar a mitologia grega, eles usaram o centauro, que era aquele ser metade cavalo, metade humano. Então, a ideia é essa. Eles têm cara de asteroide, mas eles fazem órbitas em volta do Sol e tal, parecido como que os cometas fazem. Eles ficam perto, mais ou menos, do Netuno, entre Netuno e Júpiter lá. Tá bom? Eles são maiores que os cometas. Os primeiros foi o tal do Chiron, que foi descoberto esse aqui, ó. E aí eles têm um tempinho para poder ficar girando em volta. Então eles são mais afastados. Esse só com um telescópio para a gente poder observar. Turma, e esse é o fim da minha apresentação. Vou parar aqui. Agora foi. Falei pra caramba, né? Mas encerramos aí. Agora eu quero que vocês comentem, façam suas perguntas. Fiquem à vontade. Professor, o aluno Yuri, ele comenta que quando a estrela está perto de morrer, ela vira uma gigante vermelha, dependendo da sua densidade e do seu núcleo, ela pode virar uma anã branca. E ela virando uma anã branca, ela morre. Mas, de fato, as estrelas, ou até mesmo o Sol, nascem das nebulosas. Isso, então, como eu falei, eu peguei o sisteminha mais claro para poder explicar, mas assim,
realmente, o Sol ele vai crescendo de tamanho, diferente da gente imaginar. Então, até que ele vire a tal da gigante vermelha, que é meio louco, porque assim, ele é um Sol gigante, mas ele é menos quente do que um outro, por exemplo, um Sol azul, que são os mais quentes, né, das estrelas que a gente conhece. Dependendo da massa, quando ele vai morrer, ele pode virar uma anã branca para terminar de morrer. Ele pode chegar a virar até um buraco negro, dependendo da força e da massa que essa estrela tenha, né? E passar, de repente, girar e gerar uma galáxia ou algo desse sentido. Mas a maioria delas se desfaz mesmo, né? Teve um caso registrado e quando ele explode, ele vira um negócio chamado supernova. Por que é supernova? Porque quando viram a primeira vez, era uma luz tão forte que eles achavam que estava nascendo uma estrela, então deram o nome de supernova. E, na verdade, ela era morrendo mesmo. Tem uns registros em alguns documentos chineses, eu acho que mais ou menos em 1600, por aí, que eles observaram uma supernova e que a luz dessa estrela foi tão forte que ela durou 7 dias, e por 7 dias na China ficou dia, porque essa luz dessa estrela não deixou que a noite prevalecesse. Então, por 7 dias ficou claro naquela região, e tem alguns registros marcados que essa supernova eles conseguiram observar e manteve por 7 dias aceso o país da China lá nesses documentos. Os outros países também, mas o relato que tem é da China, acho que por perto de 1600, mais ou menos. Mas é isso mesmo. Como eu falei, nem toda estrela. Então, algumas vão virar anã branca, outras podem virar buraco negro, outras podem... Então, mas a maioria segue esse ciclo de morreu, nasce de novo, morreu, nasce de novo. Depende da massa que ela tem. Professor, nós temos aqui também um comentário da professora Vandréia. Ela faz uma pergunta, né? Ela deixa aí uma reflexão para a gente. Seria um bom investimento montar um projeto para mandar os dejetos para a atmosfera e parar de poluir os rios? Então, na verdade, existe uma preocupação que é o seguinte: nós temos um lixo espacial gigantesco. Por exemplo, as empresas mandam os seus satélites, hoje a gente trabalha muito com satélite, internet, televisão, tudo é feito de satélite. Telescópios e tudo. Quando as coisas quebram lá em cima, não arruma. Simplesmente é abandonado. Hoje a gente tem um lixo eletrônico imenso e caríssimo rodeando a nossa atmosfera, né? Lá de fora. Eu acho que o gasto de se mandar lixo para fora, para devolver para a atmosfera, para que ela faça essa absorção, não sei o quanto isso ia ser prejudicial para a camada de ozônio, agora assim, e investimentos que daria para a gente fazer coisas de reciclagem ou conscientização mundial aí sobre a nossa ideia. O que a gente tem que ter como ideia é que é o seguinte: o planeta que a gente vive é tão raro, mas tão raro, que a gente não tem ideia e aí a gente acaba destruindo ele. Não tem para onde ir. Se conseguir ir para Marte, vão uma meia dúzia e vão sofrer muito, porque é muito difícil. Se tentar qualquer outra situação, mesmo que se consiga, não vai se comparar a nada, a todos os privilégios e benefícios. Nós estamos falando de morar em algum lugar que lavar a louça será algo absurdo de ser feito, porque não tem água nos lugares. E a gente já está acabando com as nossas aqui. Então, valorizar o planeta que a gente tem, ter essa raridade, nós somos... Não é falar que tem uma exceção na regra. Nós somos a probabilidade de ter ganhado 10 vezes na Mega Sena. Não existe outro planeta Terra. Não existe como chegar em nenhum lugar parecido. Não existe nada que chegue perto de alguma coisa nesse sentido. Então, valorizar o que a gente tem e poder usufruir de tudo essas benevolências, né? É uma questão de cada um de nós, né?
como ser humanos para manter isso o máximo de tempo possível. Professor, nós temos aqui mais um comentário do Yuri. Meteoro, chamado popularmente de estrela cadente ou estrela fugaz, designa o fenômeno luminoso observado quando dá passagem de um meteoroide pela atmosfera terrestre. Isso. Mas as outras coisas também são meteoros. Esse que é o legal, que a gente não está habituado, né? Por isso que eu falei, o meteorologista não vai só te dar quando é que cai uma pedra. Ele vai falar se está sol, se está chuva, se tem vento, qual é o clima. Então, por isso que ele é um meteorologista. Ele estuda os meteoros. O que é meteoro? Qualquer fenômeno na nossa atmosfera, inclusive o tal do bólido, que é a entrada de um asteroide ou meteoroide na nossa atmosfera. Né? Então, também é. Eu acho que sim, a relação de reduzir o consumo seria uma solução. Eu acho que conscientização de um todo, né? Boas práticas sempre vão influenciar para bons resultados. Então, quanto a gente mais puder fazer por nós mesmos, né, isso vai facilitar a nossa vida. Você ter reutilização de materiais, saber dar um bom uso disso, tanto para aquilo que é retornável, quanto aquilo que não é. Né? Então, criar energias mais limpas, renováveis, sem destruir o meio ambiente com outras coisas. A gente, às vezes, para arrumar uma coisa, a gente destrói a outra. Então, a ideia é entender os benefícios todos. Né? A gente tem um planeta rico em matérias-primas para todas as necessidades que a gente tem e tantas outras que ainda serão descobertas, né? Que a tecnologia tem avançado bastante. Temos um grande potencial. Quem sabe numa próxima oportunidade, aí a gente fala sobre os mecanismos, né? Os satélites, os foguetes, as coisas que nós, seres humanos, fazemos e colocamos no espaço para vocês entenderem melhor, até para o Brasil, cara. O Brasil é uma grande potência nesse setor astronômico e falta normalmente investimento, né? De modo geral, incentivo, nós não temos uma cultura para isso. Eu falei para vocês, né? A capitã que vai fazer a missão para Marte, ela foi escolhida pela NASA e ela tinha 15 anos de idade para ser a capitã nessa expedição que deve ser agora em 2030 e pouco. Ela já foi escolhida com 15 anos de idade e ela já dava aula de astronomia com 15 anos de idade, devido a esse incentivo de cultura. E a gente aqui com 15 anos de idade só joga Free Fire e olha lá. Peguei vocês. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Hoje ficou um pouquinho mais rápido, né? Professor, vem cá. Ninguém? Deu uma, deu duas. Só lembrando que esses assuntos nós vamos depois pensar num projetinho aí, né, sobre as ações, sobre fazer. Então, professores de ciências de vocês aí, biologia, professora Vandré de geografia, então a gente vai usar todas essas informações aí para a gente criar um projetinho em cima disso. Bom? Oi, Van, pode falar. Sexto ano, agora a gente entra nesse quarto bimestre, né, planeta, movimentos da Terra, rotação, translação. Eu fiquei assim, bem intrigada por aquele outro movimento que você falou que a Terra faz, que não é o de rotação. O de translação, a gente, o correto seria chamar de revolução, que é o giro que ele dá em volta do Sol.
para ser, matematicamente, se eu tenho um objeto, translação é o movimento desse objeto sem afetar os ângulos. Como a Terra não faz isso, ela faz isso, então não poderia matematicamente ser usado o termo translação. Revolução faz mais sentido. Né? Porque nós temos... Mas tem outros movimentos, por exemplo, um que é interessante, que eu não vou lembrar o nome agora. Vocês sabem que o planeta Terra ele não é retinho, ele tem uma inclinação de 27 graus. Significa que ele também gira como um movimento de bambolê. Só que esse giro dele demora mais ou menos uns 6.000 anos. O que isso pode afetar? Então, daqui a 1.500 anos, esse giro do planeta Terra pode fazer com que, quando a gente olhe para as estrelas, elas não estejam mais no mesmo formatinho que a gente está acostumado a ver. Então, algumas constelações vão deixar de fazer alguns sentidos. Então, ele também tem esse movimento, um bambolezinho que o planeta Terra também faz. Então, ele vai girar, só que são giros bem mais lentos aí. Esqueci o nome agora, depois eu comento com você. É isso aí, então. E aguarda aí para a gente montar os projetos com os sextos anos e os primeiros. Então, eu vou encerrar por aqui, então. Tá bom? A gente comentou, falou um pouquinho. Obrigado pelos participantes aí. Quem tiver interesse, como eu disse, é tanta informação, são tantas coisas. Isso é que a gente nem entrou nessas teorias mirabolantes, né? Que se cria, que se pensam opiniões, de um modo geral, né? Mas é legal que a gente conheça um pouquinho mais. Isso é porque a gente falou só do sistema solar, que é algo que a gente está muito mais habituado a se conviver. Imagina para falar, eu gosto mais de falar das nebulosas, das galáxias, como elas são, dessa parte de astronáutica mesmo, né? Ou o próprio planeta Terra, o quanto de coisas que tem o planeta Terra. Então, quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente bate um papo aí sobre outros assuntos ligados a isso. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Da turminha que estará aqui amanhã. Até amanhã. Bom, obrigado. Tchau, gente. Obrigada por ter participado. Boa tarde a todos. Tchau, professores. Obrigado vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vou sair aqui. Até a próxima.